E aí rapaziada, tudo certo com vocês? Comigo tá tudo legal. Hoje eu tô aqui pra falar sobre a Mi Band 6, que é essa Smart Band que eu tô utilizando. Pra quem não tá ligado, ela foi lançada já há quase um ano e muita gente fica na dúvida se ainda vale a pena comprar essa Smart Band ou se o ideal é esperar um pouco pelo próximo lançamento da Xiaomi. Nesse vídeo eu não vou ficar abordando pontos técnicos e aquela coisa que a gente traz nos reviews. Afinal de contas, já tem um review da Mi Band 6 aqui no canal que o Ronde gravou há bastante tempo para vocês. Eu vou abordar especificamente questões de usabilidade, o meu uso diário da Mi Band 6, o que eu considero pontos positivos e negativos, coisas que poderiam ser melhoradas em uma próxima geração e o principal, eu vou te contar se vale a pena você comprar uma Mi Band 6 em 2022 ou se é melhor você esperar um pouco. Pra gente começar, eu vou tirar a minha Mi Band aqui do braço, por mais que seja muito confortável ficar utilizando ela. Eu já vou abordar o primeiro ponto com vocês, que é o conforto de você utilizar uma Mi Band 6. Ela, depois de um tempo, principalmente depois que você se acostuma com utilizar uma Smart Band, praticamente fica fazendo parte do teu corpo. Não é como aquelas Smart Bands mais baratas, que tem uma pulseira com qualidade mais duvidosa, uma pulseira com a borracha, às vezes um pouco mais ressecada, ou que às vezes é muito molinha, de forma que incomoda o seu pulso. Aqui na Mi Band não, aqui isso não acontece, pelo menos comigo, e olha que eu sou bem chato com esse tipo de coisa. Às vezes a gente testa alguns relógios aqui no canal, alguns smartwatches, que eu não me adapto a usar, até converso isso com o Ron e com o Jeff, porque nem sempre eu consigo fazer o vídeo, simplesmente porque eu não consigo dormir, por exemplo, utilizando aquele dispositivo, né, porque ele incomoda no pulso. E não é o caso aqui da Mi Band. A Mi Band ela cumpre essa função, né, da gente conseguir utilizar por longos períodos de tempo sem sentir incômodo. Outra coisa que me agrada bastante na Mi Band 6 é o display dela. Pra quem não sabe, ele é um display de AMOLED. O que isso significa? Significa que as cores são muito vivas, você tem um contraste muito bom, tanto que quando você coloca um tema escuro de relógio, por exemplo, vocês estão vendo aí que as bordas da Mi Band, elas existem. Ela não é uma pulseira totalmente sem bordas ali no visor. Só que quando você põe um tema escuro, você praticamente não enxerga essas bordas, porque a cor que aparece no display e a cor da borda da Mi Band ficam praticamente iguais. Isso dá uma impressão até de que a tela da Smart Band é um pouco maior do que de fato ela é. Ela tem só 1.1 polegadas, ou seja, é bem pequenininha, mas repara aí na diferença quando eu tô com esse tema do Bob Esponja, que é o que eu mais gosto de utilizar, acho muito maneiro. Já já eu vou falar mais desses temas que você pode aplicar. E quando eu coloco um tema com as bordas escuras, não dá a impressão de que o display é um pouco maior? Eu acho isso muito interessante. Aqui eu acho que só tem um ponto negativo, porque eu não sei se vocês estão ligados, mas a Mi Band ela é muito suscetível a arranhões. O display dela não tem nenhuma tecnologia assim muito especial que traga algum tipo de resistência contra arranhões. Então se tu estiver usando uma Mi Band sem película e sei lá, você tá andando com ela, esbarrou numa parede, passou com essa parte aqui na parede, meu amigo, o arranhão é bem grande e fica um negócio bem ruim. Mas existe uma forma muito simples de contornar isso, que é utilizando películas. Existem várias películas para Mi Band, desde as mais básicas, como essa que eu tô mostrando aqui pra vocês, ó, que é uma película molinha, tá vendo? Ela não é nada muito... não é uma película de vidro, como o pessoal costuma chamar, até algumas películas um pouco mais caras, que protegem mais a sua Mi Band, de forma que se você esbarrar em algum local, vai arranhar a película e não vai arranhar necessariamente a tela. Essa daqui, se você passar de uma forma muito forte, por exemplo, em um muro chapiscado, provavelmente vai arranhar a película e a sua Smart Band também. Então se você se preocupa com isso, se você é muito desastrado, o ideal é que você compre uma película um pouquinho melhor. Inclusive, falando em comprar, pessoal, eu já vou adiantar pra vocês a questão de preço. Quase sempre que a gente faz reviews, a gente coloca o preço lá no final, pra que vocês fiquem mais tempo no vídeo, mas nesse caso aqui, eu acho que não faz tanta diferença eu deixar o preço pro final, porque eu vou comentar sobre a minha experiência quando eu comprei essa Mi Band. Eu comprei ela tem pouco tempo, tá? Tem só um mês que eu utilizo a minha Mi Band, mas o interessante, eu até falei lá no meu Instagram, e direto eu posto conteúdo sobre a Mi Band no meu Instagram, é que eu comprei ela através da Shopee.
Isso mesmo que você ouviu, eu comprei ela nacional, comprei ela no Brasil, tá? Por um preço menor do que estava no AliExpress. Hoje, no dia que eu tô gravando, eu acho que vale mais a pena comprar no AliExpress. Por quê? O dólar baixou um pouquinho. Quando eu comprei a minha Mi Band, o dólar tava mais ou menos 5,50, 5,48. No dia que eu tô gravando, o dólar tá 5,22. E hoje você consegue comprar por lá uma Mi Band com a ROM global, que não é chinesa, que tem o idioma em português, em torno de R$ 198, o que é sim um preço muito justo. No entanto, quando eu comprei a minha, na Shopee, no Brasil, eu encontrei um anúncio confiável a R$ 235. E aí, como tava rolando o cupom de desconto, eu consegui usar um cupom de R$ 30 e a minha Smart Band saiu a 205, ou seja, um pouquinho mais barato do que naquele momento era comprar no AliExpress. A principal vantagem, obviamente, foi o tempo de entrega, porque eu comprei, se eu não me engano, na segunda-feira e quando foi na quinta, a Mi Band chegou aqui pra mim. Se eu comprasse no AliExpress, ia levar aí uns 10, 15 dias mais ou menos. Justamente por isso, eu vou deixar o link para compra aqui na descrição, exatamente do anúncio que eu comprei na Shopee. É claro que se você comprar por lá hoje, deve sair um pouco mais caro, porque não tá rolando nenhum cupom de desconto nesse momento, mas você pode pôr, por exemplo, o anúncio nos seus favoritos e esperar a próxima promoção da Shopee, que tem quase todo mês, para aplicar um cupomzinho e cair um pouco o preço dela. Ou se pra você é de boa esperar um pouquinho mais, você compra pelo AliExpress. É o mesmo modelo, inclusive, ó. Essa que eu comprei pela Shopee veio nessa caixinha aqui, original. Ela veio até escrito testado aqui atrás, porque abriram antes pra testar, pra ver se estava funcionando. Isso é muito comum, né, de vendedores aqui no Brasil, testar o produto antes de enviar pra evitar algum tipo de confusão. Mas como eu tava te falando, em relação ao preço dela, pra quem não sabe, a Mi Band foi lançada a 3.500 rúpias, o que na conversão direta dava mais ou menos uns 240, 250 reais. E hoje ela caiu aí 50 reais, digamos assim, um ano depois. É óbvio que poderia cair sim um pouquinho mais, mas eu acho que é um preço justo para você pagar na Mi Band 6. Depois de falar de conforto e de display, geralmente a gente passa para o aplicativo da Mi Band, que é um aplicativo muito completo. Mas como eu disse, a gente já possui um review dela aqui no canal, onde o Ronde mostra bastante do app para vocês, então eu vou deixar esse review aqui no card e vou falar de uma forma geral o que são os pontos que mais me agradam na Mi Band 6 e também, obviamente, alguns pontos que merecem um upgrade, merecem uma melhoria nas próximas gerações dessa Smart Band aqui. Eu gosto muito do monitor de exercícios dela, porque além de você ter 30 atividades físicas para poder monitorar, ela tem um monitor automático de atividades que consegue reconhecer ciclismo, corridas, caminhadas, e isso é interessante porque ela não vai só reconhecer quando você estiver fazendo um percurso em linha reta, por exemplo. Às vezes eu vou no shopping e quando eu olho a minha Mi Band, ela dá ali assim 15 minutos de caminhada, me mostra quanto eu já caminhei, tanto em relação aos passos como a quilometragem, as calorias que eu já consumi, o tempo da atividade física, mesmo não sendo necessariamente uma atividade física formal, como ir correr ou fazer uma esteira, alguma coisa assim. Já aconteceu até mesmo de eu estar dando uma faxina aqui no meu apartamento, eu olhar minha Mi Band e tá lá assim, 12 minutos de atividade física. Então, esse é um ponto que eu acho muito interessante. Outra coisa legal é que, pra quem não sabe, em relação à Mi Band 5, a geração 6 ganhou o monitor de SpO2, né, que é o monitor de oxigenação do sangue. Como vocês sabem, diante da pandemia, ter esse monitor é muito importante. Muita gente não tem como comprar um oxímetro, eu até comprei um oxímetro aqui, mas até hoje não chegou, comprei ele do AliExpress, e eu quero muito no comparativo entre a Mi Band e outras Smart Bands que eu vou preparar para vocês, estou preparando na verdade, utilizar um oxímetro profissional pra gente ver o quão preciso é o oxímetro da Mi Band 6 e de outras pulseiras. Mas pelo que eu vi as avaliações na internet, a maioria das pessoas fala que ele tem sim uma boa precisão, tanto que às vezes ele falha pela forma que você usa. Você tem que utilizar sempre com a Smart Band voltada para cima e muito acoplada ao seu pulso. Se você deixar ela um pouquinho solta, ela não consegue fazer essa medição. Eu também gosto da vibração dela, você pode utilizar um nível de vibração assim bem forte, de forma que mesmo se o seu sono for mais pesado, você provavelmente vai acordar quando a sua Mi Band vibrar por causa do alarme. Ela também não tem limitação em relação às notificações, tem algumas Smart Bands que quando você ativa as notificações, ela só consegue colocar aplicativos de rede social. Aqui não, aqui você pode colocar um aplicativo de banco, notificações de jogos, de todos os aplicativos do seu celular, mas isso leva a um outro ponto que é a bateria.
bateria, né? Aqui comigo, a duração média de bateria é de 10 a 12 dias. Isso porque eu deixo o monitor de batimentos cardíacos ativado. Você pode deixar ele desativado para que você monitore só manualmente ou só em atividades físicas, e quando você desativa, ela passa a ter uma duração média de 18, 16 dias, né, para descarregar por completo. Mas claro, se você, por exemplo, frequenta academia e vai monitorar os seus exercícios todos os dias, ela vai durar ali no máximo uns 5 dias, assim, porque esses monitores são o que mais gastam bateria na Mi Band. A questão de notificações, da vibração, alarme, até da tela mesmo, não consomem tanta bateria assim. Além disso, um outro ponto que eu considero muito positivo é que, para quem não sabe, a gente utiliza na Mi Band 6 as mesmas pulseiras que são utilizadas na Mi Band 5. Isso barateia bastante essas pulseiras no mercado. Às vezes você que tem uma Mi Band 5 e quer fazer o upgrade, vai conseguir vender a sua pulseira num preço interessante, porque a Mi Band 5 ainda é muito boa também, só com uma pulseira você mantém as outras que você já comprou e vai poder utilizar as que você usava na sua Mi Band anterior, então esse é um ponto muito legal. Agora, em relação aos pontos que eu acho que merecem mais atenção nas próximas gerações. Primeiro, o monitor de sono. Ele é um monitor bom, ele é preciso, só que às vezes ele identifica, né, a Mi Band identifica que você tá acordado só por você se mexer um pouco demais na cama. Eu tava dormindo, mas eu sei que às vezes eu me mexo muito na cama, e ela deu que eu tava acordado em um período que eu tenho certeza que eu estava dormindo, que eu sei que eu não acordei. Então isso aí pode ser mexido nas próximas gerações. Mas ainda no monitor de sono também tem o monitor de cochilos, digamos assim. Ela consegue monitorar aquela soneca da tarde que você tirou, aquela dormidinha de 15 minutos que você deu depois do almoço, então esse é um ponto bem legal. Outra coisa que pode melhorar é o vidro da Mi Band, né, porque como eu disse, ele arranha bastante. Se a gente tivesse aqui um vidro, talvez com uma Gorilla Glass, eu acho que o custo da Mi Band não ficaria tão mais alto assim para uma próxima geração, e você teria um pouco mais de resistência nesse display, que arranha muito fácil, isso daí não tem para onde correr. Ou você usa uma película, ou você vai estar suscetível a arranhões. Mas todos esses pontos são até bem bobos. O único ponto que eu acho que realmente precisa ser corrigido, porque eles podiam mexer até na própria Mi Band 6 com uma simples atualização, é em relação ao monitoramento contínuo dos seus batimentos cardíacos. No aplicativo você consegue até ter uma noção de quanto vai durar a bateria da sua Smart Band com base nos monitores de saúde que você deixar ativado. Deixar o monitor de batimentos cardíacos, deixar o monitoramento mais preciso do sono, tudo isso faz a bateria durar menos tempo. Só que não existe um monitor cardíaco ativo com um intervalo superior a 30 minutos. Ou você deixa o seu monitor cardíaco ativo na Mi Band para a cada meia hora ela fazer ali a medição, ou você deixa ele desativado. Cara, por que não deixar de 1 em 1 hora, de 3 em 3 horas, ou de 6 em 6 horas? Você ia ali ter um monitor para de vez em quando você saber como que estão os seus batimentos, mas você não ia gastar tanta bateria como gasta quando você deixa o monitor ativo por 30 minutos, né? Que é o tempo máximo que você pode deixar ativo. Então eles podiam simplesmente mandar uma atualização para o aplicativo para que você medisse os seus batimentos com um intervalo de tempo maior. Eu acho que basicamente é isso que pode melhorar na Mi Band 6. De resto, tá tudo muito bom. E pessoal, sim, ainda vale muito a pena você comprar uma Mi Band 6 em 2022. Cara, ela tá com um preço interessante. Você pode comprar na Shopee por um preço muito próximo do AliExpress e vai receber a sua aí em poucos dias. A única coisa que eu acho que não vale tanto a pena assim é se você atualmente possui uma Mi Band 4 ou principalmente uma Mi Band 5 e quer fazer o upgrade para a geração 6. Só vale a pena se você encontrar uma boa promoção. Do contrário, você não vai ter tantos recursos a mais assim. A Mi Band 5 principalmente já é muito boa. Então, a não ser que você dê muita importância ao medidor de oxigenação do sangue, de SpO2, dá para você manter a sua Mi Band 5 e esperar talvez a Mi Band 7 para comprar ela, ou até mesmo para você vender a sua Mi Band 5 e comprar a 6, porém num valor um pouco mais em conta. Enfim, pessoal, esse foi o vídeo. Comenta aqui embaixo a sua experiência com a Mi Band 6 e com a 5 e outras gerações também. Com isso eu vou ficando por aqui, um abraço a todos vocês, valeu!